E aí, pessoal, então vamos corrigir então as atividades do dia 15, né? Atividade número 1 do dia 15. Ela fala o seguinte: considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros, né? Determine a diferença entre a área das duas pizzas. Bom, então o primeiro passo é calcular a área, né? E vocês vão lembrar que a pizza então ela tem o formato circular, né? Então vamos lembrar que a forma da área da pizza é dada pela forma. A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Bom, então essa aqui é a forma da área, né? Vejamos que nós temos dois raios. Eu tenho um raio maior de 35 centímetros, né? E temos um raio menor de 25 centímetros, né? Vou começar então calculando o raio aqui maior. Vai ficar então, a área é igual a π vezes 35 ao quadrado. Portanto, a área é igual a π vezes 1225, né? Teremos então que a área é igual a 1225 π. Se nós lembrarmos que π vale 3,14, né? Vamos ter aqui a área é igual a 1225 vezes 3,14. Nesse caso eu vou ter uma área de 3.846,50 centímetros quadrados, né? Essa é a área da pizza maior. A área da pizza menor vai ser o quê? A área é igual a π vezes 25 ao quadrado. Vamos ter a área é igual a π vezes 625. Portanto, eu tenho a área igual a 625 π. Se nós lembrarmos que π é igual a 3,14, vou ter a área igual a 625 vezes 3,14. Assim eu vou ter que a área é igual a 625 vezes 3,14. Nós vamos ter 1962,50 centímetros quadrados. Bom, essa é a área da pizza maior e essa aqui é a área da pizza menor. Mas o que ele quer saber mesmo é a diferença entre essas duas áreas. Bom, aí é bem simples, né? Basta pegar então 3.846,50 e retirar 1962,50. Fazendo isso, nós vamos ter 1.884 centímetros quadrados. Essa é a diferença entre as áreas. Outra forma de fazer era usando os π, né? Seria então 1225 π menos 625 π, que vai nos dar 600 π centímetros quadrados, né? Sendo então, podemos dar como resposta a diferença é de 1.884 centímetros quadrados ou
600 pi centímetros quadrados. Certo? Então, aqui na número 2, fala o seguinte. Um dos sistemas de irrigação utilizado na agronomia é o do pivô central. Um braço de metal é preso por uma de suas extremidades ao centro de um círculo e percorre um campo circular durante o dia, irrigando os locais por onde passa, de modo que a outra extremidade passa pela borda desse mesmo círculo. O resultado obtido por esse sistema são plantações perfeitamente circulares. Supondo que o braço utilizado para irrigação de um campo circular tenha um comprimento de 300 metros. Calcule, utilizando π igual a 3,14, a área irrigada por ele em uma volta. Bom, a área irrigada, então vai ser a área circular. Portanto, vamos usar novamente a forma. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. O raio, nesse caso, é o comprimento do braço, portanto é 300 metros. Né? Ficando então que a área é igual. Lembrando que já deu o valor do π para a gente, π vale 3,14, ficando então 3,14 vezes 300 ao quadrado. Resolvendo a potência primeiro, eu vou ter a área igual a 3,14 vezes 90 mil, que é 300 ao quadrado. A área, por sua vez, então, é 3,14 vezes 90 mil, teremos 282.600 metros quadrados. Então, a resposta, a área irrigada é de 282.600 metros quadrados. Certo? Então, aqui na letra B, pede-se o seguinte: o comprimento da circunferência feita pelo pivô central, né? Para a gente saber o comprimento da circunferência, basta jogar na fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, né? Lembrando que o π já me deu o valor de 3,14 e que o raio é o braço do pivô central, no caso de 300 metros. Então, no caso, eu vou ter comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 300. 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 300. 6,28 vezes 300, nós vamos encontrar comprimento é igual a 1.884 metros. Atenção, na área é metro quadrado, no comprimento é metro simples, tá? É metro linear. Então é só dar a resposta agora, né? O comprimento é de 1.884 metros. Aqui na terceira questão, fala o seguinte: o número π tem muita utilidade na nossa vida moderna. Dê um exemplo de onde nós, hoje em dia, utilizamos o número π, o raio e as circunferências. Bom, pessoal, aí nesse caso desse exemplo, estava naquele vídeo que eu passei para vocês, lá do professor Albert, né? Então, aqui na terceira questão, né, lá no vídeo, dava um exemplo muito interessante, que é a utilização, né, pelo GPS, ou seja, o aparelho GPS que utiliza, né, os cálculos da circunferência para determinar a localização. Também devemos lembrar que quase praticamente toda a engenharia, né, se utiliza muito esse tipo de cálculos, né? Engenharia civil, engenharia, né, agrônoma, né? Então,
praticamente todas elas vão utilizar isso aí. Então, ou seja, e, né, se você também for trabalhar como mecânico, também vai utilizar, né, para poder determinar circunferências, raios, né, também os cálculos para, né, numa construção você utiliza muito também, né. Então, aqui nesse caso, aqui na terceira questão, né, a resposta, né, uma das mais simples que a gente poderia ter posto seria essa aqui, ó, né, que é se utilizando o vídeo que eu falei, né, o GPS cálculos, o GPS utiliza cálculos de circunferência conferência aqui, circunferência para determinar a localização, né? Esse foi o vídeo, mas na questão anterior mesmo temos também um outro exemplo que é o pivô central, né, que utiliza também, né, os cálculos para saber a área, saber o comprimento, né. Então tá aí, né, o exemplo, né, que a gente pode usar. E aquele que teve a curiosidade de assistir o outro vídeo do professor Albert, que também fala sobre o GPS, lá explica bem como é que ele utiliza, como é que o GPS, né, encontra localizações, né, fazendo parelhamento entre você, um satélite e as suas localizações, né. Então, assim, é bem interessante. Quem não assistiu, depois dá uma assistida lá, certo? Certo, então, pessoal, vamos aqui então para a correção das atividades do dia 16/4, né? Na qual nós temos a primeira atividade aí, ó, usando as medidas dadas na figura abaixo, calcule a área da região pintada. Bom, pessoal, essa atividade a gente já corrigiu, está lá no vídeo que eu mandei para vocês sexta-feira, tá? Então, nós não vamos corrigir ela agora, né? Já está corrigida. Quem não corrigiu, por favor, volte naquele vídeo de sexta-feira que eu mandei para vocês, tá? Ela está corrigido lá, ok? Vamos para o número 2. Aqui fala o seguinte: uma pista de ciclismo denominada velódromo possui normalmente diversas pistas para que os ciclistas possam deslocar-se em uma disputa. Supondo que a pista projetada tenha o formato circular com o raio maior igual a 20 metros e o raio menor igual a 15 metros, adotando π igual a 3,1, determine. Olha lá, gente, ele não me deu 3,14, ele me deu 3,1, né? Portanto, então, nós vamos trabalhar com π valendo 3,1. Certo? Ah, professor, mas não é 3,14? Não, um valor aproximado. Então, como ele pediu para a gente trabalhar com 3,1, nós devemos trabalhar com a notação de 3,1, ok? Bom, então, nós vamos usar, então, né, como os raios. Nós vamos ter duas pistas, né? Olha aqui, ele pede aqui para a gente dar um percurso realizado na distância percorrida, ou seja, a distância percorrida por um ciclista ao efetuar uma volta externamente na parte maior, né? E uma volta na parte interna, um raio menor. Então, com o raio maior, no caso o raio vai ser, ó, um pouquinho maior, nós vamos ter um raio igual a 20 metros, né?
Lembrando que então eu estou procurando a distância percorrida, no caso eu estou procurando a circunferência, e a circunferência é dada por, ou seja, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, onde eu botei então o comprimento é igual a 2 vezes 3,1, foi o que ele mandou usar, como valor de π, vezes o valor do raio, no caso 20. Bom, ficando então 6,2 vezes 20, portanto o comprimento é de 124 metros. Esse é o comprimento maior. E o menor, nós vamos usar raio igual a 15 metros, né? Então fica comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio, portanto o comprimento é igual a 2 vezes o π, no caso aqui ele me deu o valor de 3,1, vezes o raio menor, que é de 15. Portanto o comprimento vai ser 6,2 vezes 15. Nesse caso o comprimento é de 93 metros. Né? Então o comprimento da circunferência é maior de 120, o comprimento da circunferência é menor de 93. Então, na resposta, a circunferência maior é de 124 metros e a menor é de 93 metros. Ou seja, o ciclista que andar na parte com raio maior vai andar 124 metros. E o que andar no raio menor vai andar 93 metros. Né? Já aqui na letra B, ele pede a área que a pista ocupa no local onde ela deve ser construída, né? Ou seja, ele quer saber o tamanho, o tanto de área que ele vai ser gasto para poder construir essa pista. Bom, nesse caso, então, nós vamos usar, né, a área, portanto, a fórmula vai ser a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Essa é a área, né? Lembrando que ele já me falou o valor do π, então a área é igual a 3,1 vezes o raio. Como ele quer saber a área que a pista vai ocupar, eu não posso usar o raio menor, porque daí como é que vai caber a pista maior, né? Então tem que ser do raio maior. Então nesse caso nós vamos usar raio igual a 20 metros, ficando então 20 ao quadrado. Assim eu vou ter a área igual a 3,1 vezes 400, que é 20 ao quadrado. Vem a primeira potência, mas depois a multiplicação, né? 3,1 vezes 400, eu vou ter área é igual a 1.240, como é a área, metros quadrados, né? Então, a resposta a área da pista deve ser de 1.240 metros quadrados. Certo, então? Ok, pessoal, então vamos começar a corrigir então aqui a atividade do dia 17, dia do 4, onde nós temos aqui a primeira questão.
As rodas de um automóvel têm 36 centímetros de raio. Que distância percorreu o automóvel depois de cada roda deu 8.000 voltas? Bom, vamos começar aqui então observando que nós temos o valor do raio, que vale 32 centímetros, né? Nós temos o valor, ele não me deu o valor do π, então eu vou usar como π igual a 3,14. Com isso, então, nós vamos ter achar o comprimento da roda, que no caso o comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Portanto, eu vou ter então que o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 32. Vou ter então que o comprimento é igual a 6,28 vezes 32. O comprimento então vai ser igual a 200,96 centímetros, né? Achei então o comprimento da roda, mas ele quer a distância que ele vai percorrer depois de rodar 8.000 vezes essa roda. Para isso então, nós vamos inventar uma fórmula que eu vou chamar de distância percorrida. Distância percorrida é igual ao comprimento da circunferência vezes o número de voltas, que no nosso caso o número de voltas é de 8.000, certo? Então eu vou ter então distância percorrida é igual a 200,96 vezes 8.000. Então a distância percorrida é de 1.607.680 centímetros. Bom, devemos lembrar que nós estamos falando de carro. E o carro, então, né, ele anda em quilômetros aí no caso. Mas para mim transformar em quilômetros, eu vou transformar em metro primeiro. Basta lembrar que 1 metro vale 100 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Distância percorrida é igual a 1.607.680 dividido por 100. Vou ter então que a distância percorrida vai ser de 16.076,80 metros. Bom, estou em metro, vou passar para quilômetro. Basta lembrar, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então quer dizer que a distância percorrida de 16.076,80 metros, vou dividir por 1.000. E essa divisão vai me resultar em distância percorrida de 16,07680 quilômetros. Ou seja, a distância percorrida é aproximadamente 16 quilômetros. Então a distância percorrida aí vai ser de 16 quilômetros aproximado. Então, como resposta, nós vamos pôr aqui na resposta a distância percorrida aproximada é de 16 quilômetros. A distância percorrida aproximada vai ser de 16 quilômetros. A questão número 2, né, caiu na prova da PM em 2013, né, falava o seguinte:
Para realizar um teste físico em um determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular cujo o diâmetro mede 120 metros. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça percorre, está dando um dado valendo π valendo 3. Um detalhe muito grande que ele me deu aqui foi que ele me deu o diâmetro e não foi o raio, diâmetro de 120 metros. π valendo 3. Bom, podemos então aqui, né, aplicar a outra forma do comprimento da circunferência, né, a forma que utiliza o diâmetro em vez do raio, né, e a forma é: comprimento é igual a π vezes diâmetro, né? Vocês devem lembrar que diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? Então, se eu troco 2 vezes raio pelo d, fica π vezes diâmetro, né? Porque a forma do comprimento da circunferência é 2π vezes raio. Então, se eu troco o 2 e o raio por d, eu fico com a forma π vezes diâmetro. Assim, é só multiplicar o π pelo diâmetro. Então, fica, comprimento é igual a 3 vezes 120. Portanto, o comprimento é de 360 metros. Então, a pessoa, né, para dar uma volta nessa praça, vai estar percorrendo 360 metros. Mas ele não deu só uma volta. Ele quer saber o percurso que ele vai fazer, quanto que ele vai fazer se ele percorrer 9 voltas. Isso quer dizer, então, a distância do percurso, né, vai ser igual ao comprimento vezes o número de voltas, que no nosso caso, o número de voltas é 9. Então, no caso, a distância percorrida é de 360 vezes 9. Então, a distância percorrida vai ser de 3.240 metros, né? Que se você dividir por 1.000, porque por 1.000, né, passar para quilômetro, nós vamos ter a distância percorrida de 3.240 quilômetros. Aí então a nossa resposta, né? Essa pessoa, né? Resposta aí, ó, percorre 3.240 metros ou 3.240 quilômetros, certo?